Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, na aula passada, ou seja, no vídeo passado, eu falei que hoje eu ia dar início a não vou nem chamar de curso, né? Vai ser umas dicas de eletrônica, né? Então, eu quero falar com aquelas pessoas que têm muita vontade de aprender um pouco de eletrônica e nunca teve uma pessoa que ensinasse de uma maneira que ele pudesse aprender. Porque existem muitos cursinhos por aí na internet de eletrônica, mas acaba sendo de uma maneira um pouco complexa, de uma maneira um pouco confusa. Então eu resolvi fazer aqui um curso de eletrônica um tanto mais simplificado, para que assim todos vocês possam aí estar montando seus projetos vocês mesmos e assim sendo beneficiados com o conhecimento que vocês vão adquirir. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero aqui agradecer a todos os meus inscritos, pessoas bacanas que vêm acompanhando a gente aí. Meu muito obrigado a todos vocês, um forte abraço. E quero agradecer também você que não é inscrito, queira se inscrever no canal da gente aí para dar uma força pro canal. E você aí que é inscrito, sempre lembre de deixar aquele positivo para nós aí, pois isso ajuda muito o canal, né? Você também que está fora do Brasil, muito obrigado por estar acompanhando a gente aí. Deus abençoe todos vocês, toda a família de vocês, dê muita saúde, muita paz. Mas então é isso, pessoal. Como eu disse, eu quero gravar vídeos bastante pequenos, né, em relação aos últimos vídeos que eu venho gravando. Mas em compensação, quero ver se eu gravo pelo menos uns 3 vídeos por semana aí para ficar mais intuitivo então o segmento dessas dicas, ou seja, desse pequeno cursinho aí de eletrônica. Então hoje, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai começar falando sobre o princípio da energia elétrica, né? Então não adianta eu começar a falar de eletrônica para vocês e sem antes explicar para vocês o que é energia elétrica, né? Que sabemos que energia tem vários tipos de energia mecânica, energia cinética, enfim, energia térmica, vários tipos de energia, mas a energia elétrica é essa que faz os elétrons, né, se movimentar nos seus condutores. Então vamos então hoje começar falando explicando as diferenças entre as energias elétricas, né, que em princípio se denomina entre duas formas, a contínua e a alternada, né? Então vamos começar explicando hoje o porquê que chama-se corrente alternada e o porquê que chama-se corrente contínua, né? Vamos começar falando hoje do princípio de geração de energia. Então, pessoal, é o seguinte, para que nós damos uma introdução mais interessante, deixa eu explicar para você o seguinte: na energia alternada tem esse nome alternada justamente porque fica alternando a polaridade, né? Constantemente fica alternando a polaridade, ou seja, nunca fica positivo em um polo só ou negativo em um polo só, ela fica alternando constantemente. Frequência, o que é frequência? Frequência é a velocidade que se alterna, né? Então, muitas pessoas também se preocupam às vezes em fazer energia, ou seja, fazer uma transformação de energia e assim obter energia elétrica, né? Então, só que essas pessoas não se preocupam com os fatores da energia, que a energia elétrica precisa de ter fatores, que são esses: grandeza, né, ou seja, na voltagem, grandeza na amperagem, né, formas de onda e frequência dessa alternância, no caso de uma tensão alternada, né? Então, o que é a corrente alternada? Corrente alternada, ou seja, tensão alternada, né? A tensão alternada nada mais é do que uma tensão que fica trocando de polaridade constantemente. A velocidade que se troca essas vezes é chamada de frequência, né? Então 1 Hz corresponde exatamente a 1 segundo. Então se vê seu relógio trabalhar pulando os números ou o ponteiro se movendo de soquinho, saiba que isso aí é 1 Hz, ou seja, 1 Hz é exatamente 1 segundo. Quando se diz que uma frequência está oscilando 10 Hz, significa que ela está oscilando 10 vezes por segundo, né? E no caso da frequência da rede elétrica, padrão aqui no Brasil, né, oscilar em 60 Hz, né? Então significa o quê? Significa que ela está trocando de polaridade na tomada 60 vezes por segundo. Mas aí a pergunta é o seguinte: e essa energia, se eu injetar ela direto num aparelho sem retificar, vai funcionar? Então, se for um aparelho eletrônico, não tem como funcionar, pessoal. Todo aparelho eletrônico precisa de ter uma corrente, ou seja, uma tensão contínua para funcionar, né? Porém, existe equipamentos eletrônicos que faz com que essa corrente alternada transforme numa corrente contínua, né? Então, vamos agora aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora algumas ilustrações, para que assim vocês
compreenda melhor o que eu estou dizendo. Você entendeu o porquê que essa energia alternada ela vem desse jeito na rede elétrica, né? Então vamos dar uma olhada agora em algumas imagens. Bom, pessoal, então como eu ia dizendo, é o seguinte, aqui nós temos uma ilustração aqui bastante simplificada, aqui, ou seja, de um gerador, né? Um gerador de corrente alternada. Então, conforme vocês podem observar aqui, ó, esse gerador aqui, ele difere um pouco dos geradores convencionais, né? Mas isso aqui é só uma pequena ilustração para vocês entenderem o porquê, então, que a tensão que sai aqui na saída é uma tensão alternada, ou seja, essa parte de cima aqui, pessoal, é chamada de semiciclo, né? Então, quando o sinal começa daqui e volta e completa aqui, é chamado de um ciclo. Isso é chamado de um ciclo, mas isso é coisa que a gente vai estudar um pouco mais para frente, né? Então hoje aqui é só para a gente ter uma introdução, né, e saber o princípio da produção da tensão alternada, então, que é a mais popular hoje em dia, né? Na época de Thomas Edison, ele fez uma intriga danada com o Nikola Tesla sobre essa questão de, ele dizia que a tensão dele, ou seja, a produção de energia dele, como era contínua, era mais importante, e o Tesla dizia que era a corrente alternada. Enfim, acabou que realmente a tensão alternada ela se mostrou uma tensão muitíssimo eficaz para várias aplicações. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui no caso são dois ímãs, né? Eu digo diferente porque os geradores de hoje em dia, pessoal, é o contrário. Aqui no lugar desses ímãs são as bobinas, né, chamado de estator, e esse do meio aqui é o ímã, no caso o ímã permanente, né? No caso dos geradores de grande porte, esse centro aqui no meio é um ímã chamado de eletroímã, né? Porque é um ímã produzido através de uma tensão contínua que é injetada numa bobina chamada bobina de campo. Então também é dessa forma os alternadores de carro, enfim. Então, pessoal, conforme vocês podem observar aqui, a energia é produzida toda vez que uma bobina corta as linhas de força, né? Então o que acontece? Esses dois ímãs aqui, ó, eles têm os seus campos magnéticos, né? Então esse campo magnético eles irradia aqui ao redor do ímã, né, as suas linhas de força. Então um ímã, esse lado do ímã aqui, ele tem no caso o polo sul, e esse aqui o polo norte. Então por esse motivo que quando essa face da bobina aqui, essa parte da bobina corta as linhas de força do ímã norte, cria um tipo de polaridade. Quando ela corta o lado do polo sul, cria outro tipo de polaridade. Então, como a bobina fica girando, ela fica também produzindo a energia no mesmo sentido da alternância dos campos magnéticos dos ímãs. Por isso que a tensão ela sai de forma alternada. Deixa eu mostrar aqui uma animação para vocês verem. Então, conforme vocês podem ver aqui, pessoal, aqui temos uma pequena animação aqui bem simplificada. Então, à medida que a bobina vai girando aqui, ó, né? Então ela vai cortando as linhas de força. Então, quando corta as linhas de força, esse cortar a linha de força, pessoal, que a gente fala, na verdade é um modo de dizer, né? Ou seja, não é a bobina que corta as linhas de força, e sim as linhas de força que passa por entre meio a esses fios. E isso acontece quando faz o movimento. Por esse motivo, pessoal, que eu quero aqui enfatizar um detalhe. Às vezes você aí que é leigo em eletrônica, né? Então você vê essas invençõezinhas aí no YouTube, dizendo que o cara fez uma bobinazinha lá e colou um pedaço de ímã na bobina e diz que está produzindo energia. Isso tudo é falso, pessoal. Não tem como uma bobina produzir energia. Veja bem, não tem como uma bobina produzir energia se ela tem um ímã parado, né? Um ímã estático, ou seja, se o campo magnético desse ímã, se as linhas de força de cima está parado, né? Ou se a linha de força estiver parada, a bobina tem que estar em movimento. Se a bobina estiver parada, o ímã tem que estar em movimento. Ou seja, não tem como você produzir energia simplesmente colando um ímã numa bobina. Então, a hora que você vê aí essas invenções no YouTube aí, dizendo que o cara colocou um ímã colado numa bobina e acendeu a luzinha, isso tudo é falso. Aí você pode falar assim, tá, mas eu conheço uma pessoa que fez e funcionou. Então isso aí, pessoal, pode até funcionar da seguinte forma:
Vamos supor que você mora perto de uma emissora de rádio bastante potente, essa emissora. O que acontece? Uma antena de rádio, quando uma rádio, por exemplo, quando ela está em funcionamento, ela libera uma frequência bastante alta nessa antena e irradia no ar, ou seja, a portadora dessa emissora. E aí o que acontece? Se você enrola uma bobina, você acaba captando um pouco dessa energia, né? Não vou entrar aqui em detalhes minuciosos, só a gente vai explicar bem mais para frente, porque se eu for explicar agora como é que funciona esses princípios, vai dar um nó na cabeça de vocês, então vocês não vão entender. Mas só para adiantar o porquê que às vezes pode acontecer de funcionar, é que você vai estar captando aquelas oscilações que tem nos átomos, né? E aí você vai estar transformando aquilo em energia elétrica. Mas não que essa energia que está sendo esse LED ou alguma coisa assim seja por causa daquele ímã que esteja colado ali, e sim simplesmente porque ela está captando o sinal dessa emissora aí. Tanto que antigamente foi muito comum, muito popular, chamado rádio galena. É um rádio que não usa pilha nenhuma, ele simplesmente enrola uma bobina, coloca um capacitorzinho variável lá, e aí você consegue sintonizar aí o locutor falando. Então não tem pilha, não tem nada. Mas é por aí. Mas enfim, mais para frente a gente vai entrar nesses detalhes aí, a gente vai explicar com mais clareza esses fatores aí, pessoal. Então, conforme vocês veem aqui, ó, é por causa desse motivo. Repare que o ponteiro, uma hora ele vai para o lado positivo, uma hora ele vai para o lado negativo. Isso acontece justamente porque a bobina está invertendo a sua polaridade de sentido de enrolamento constantemente aqui, ó, né, conforme você vê. Então aqui é uma coisa bastante simples, o próprio desenho aqui, a própria ilustração já se explica. Agora vamos dar aqui uma olhada aqui no programa Proteus aqui, para mim explicar com um pouco mais de profundidade para vocês entenderem então o que acontece, né? Vamos pegar aqui um osciloscópio aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos pôr um osciloscópio aqui e vamos então pôr aqui um terminal negativo aqui, pessoal, para fazer um ponto de referência. Senão o osciloscópio ele não vai medir corretamente. Então vamos ligar aqui. Então eu já ajustei aqui, pessoal, esse gerador, esse alternador aqui, né, que aqui nós estamos no simulador, para 110 volts 60 Hz, ou seja, energia doméstica, né? Então vamos agora clicar aqui em simular aqui e vamos ver o que dá. Então vamos agora ajustar aqui a amplitude, né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui em 10, vou colocar em 20 volts aqui, né? Vamos desligar aqui alguns canais aqui para não estar atrapalhando. Então é isso. Vamos desligar aqui esses canais aqui só para a gente pôr mais no centro aqui. Então, conforme vocês podem observar aqui, pessoal, é dessa forma aqui, ó. Vamos supor, aqui está o centro, né? Eu vou colocar bem no centro aqui, para vocês entenderem direitinho. Então, o que está acontecendo aqui, né? Naquele mesmo sentido lá. Então, repare que uma hora ele produz um semiciclo negativo, outra hora ele produz um semiciclo positivo. Então, o que acontece? Se nós não montar um circuito eletrônico capaz de retificar isso aqui, ou seja, de transformar essa tensão aqui alternada numa tensão contínua, né? Ou seja, de forma que fica só positivo, em um ponto só sai positivo, no outro ponto só sai negativo. Então não tem como nós utilizar essa forma de onda aqui para alimentar, por exemplo, um circuito integrado, né? Então nós precisamos de transformar essa onda de forma contínua. Então aí é onde entra, pessoal, o componente que é o diodo, né? Então a função do diodo retificador, né? A função de todo diodo é justamente permitir a passagem da energia de um lado e do outro lado não passar só na outra polaridade. Por exemplo, o símbolo do diodo, pessoal, é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo do diodo. Então repara que o símbolo do diodo já tem uma indicação tipo uma seta, né? Então essa seta aqui é a seta que vai estar indicando o sentido da passagem da tensão positiva, né? Não esqueça disso. Essa seta indica
o sentido da passagem da tensão positiva. Então, se a tensão positiva passa só daqui para cá, logo a negativa só passa daqui para cá. Então, o que acontece? Para nós entender o que acontece aqui, deixa eu desligar aqui e colocar agora esse ponto de referência aqui, ó. Então, o que acontece? Agora eu vou pegar aqui, eu vou pegar esse ponto de referência aqui, aliás, vou pegar o osciloscópio aqui agora, eu vou ligar aqui e vamos ver o que acontece agora, né? Então, é só que interessante, deixa eu colocar aqui em descer aqui para ficar mais interessante para a gente visualizar. Então, pessoal, conforme vocês veem aqui, ó, aquele semiciclo que era antes para baixo, agora ele ficou para cima, né? Por quê? Quando vem positivo aqui, ó, esse positivo vai passar por esse diodo e vem para cá. Se viu negativo, ou seja, quando vem o semiciclo negativo aqui, quando for positivo aqui e negativo aqui, olha o que acontece. O positivo que vem aqui passa por esse diodo e vem para cá. O negativo que é aqui vem aqui, não passa por esse diodo, passa por esse diodo aqui, ó, e vem para cá, né? Vem por terra, o negativo. Quando inverte, ou seja, o negativo está desse lado e o positivo está desse lado aqui, aí o que acontece? Esse negativo vem aqui, ele não passa aqui, mas ele desce para cá e passa para cá, ó. E esse positivo que agora está aqui, ele não vem mais para cá e sim agora vai para lá. Por esse motivo que agora sempre os picos ficam para cima, né? Todos os semiciclos agora é positivo. Só que tem um problema, pessoal. Aqui nós temos uma tensão contínua já, né? Mas essa tensão aqui eu posso alimentar um aparelho? Ainda não. Por quê? Porque essa tensão aqui, pessoal, é uma tensão contínua, porém pulsante, né? É chamada de tensão contínua pulsante. Se vocês observar aqui, pessoal, no simulador, de vez em quando ele fica apresentando aqui essa deficiênciazinha aqui na forma de onda, ó. Então, por que isso acontece, né? Então, deixa eu explicar para vocês o porquê que acontece. Essa deficiênciazinha aqui, pessoal, na verdade, é por causa da fuga que tem em todos os diodos, né? O diodo, ele não conduz toda a energia que é injetada aqui para cá. Ele tem uma queda, chamada de queda de junção, né? E essa queda varia entre diodo para diodo, mas em média essa queda varia em torno de 500 a 600 milivolts, ou seja, cerca de meio volt, 600 milivolts. Então, às vezes vocês podem pensar, o que é milivolts? O que é 600 milivolts? O que é o seguinte, pessoal, cada volt de energia, cada volt, ele tem 1000 milivolts. Então precisa de 1000 milivolts para fazer 1 volt. Precisa de 1000 microvolts para fazer 1 milivolts, né? Então não confunda. 1 milivolts é 1000 microvolts e 1 volts é 1000 milivolts. Então meio volts significa que é 500 milivolts. Então quando vocês verem algumas anotações escrito 500 milivolts, significa que é meio volts. 500 milivolts, pessoal, pode ser anotado de várias formas. Pode ser 0,5 volts, né, que é equivalente a 500 milivolts. Pode ser 500 MV, né, que é de milivolts. E também tem outras formas matemáticas, só que eu não vou estar explicando aqui detalhes matemáticos e como expressar um número, porque isso aí faz parte de outros tipos de estudo, né, pessoal? Não é o nosso forte aqui. Como eu disse, eu não vou estar entrando em cálculos matemáticos. A forma que eu quero explicar esse curso, pessoal, é uma forma um tanto assim prática, não é com cálculos matemáticos, nada disso. Então é uma forma diferente para que você entenda. Então, só para nós concluir a nossa aula de hoje, pessoal, é isso. Por que se alguém perguntar para vocês por que é chamado de tensão alternada, vocês podem responder o seguinte: tensão alternada, ela se alterna justamente porque lá no gerador, na hora de gerar essa energia, o rotor do gerador, rotor tem esse nome de rotor, vamos de novo aqui na imagem aqui,
Essa parte que fica girando aqui é chamada de rotor, pessoal. E essa parte parada aqui é chamada de estator, né? Lembra o nome estátua? Então estator. E lembra o nome de rotação? Então por isso não tinha que ter o nome de rotor. Então, se alguém perguntar para vocês por que a energia doméstica, essa que tem na tomada, é alternada, aí vocês podem explicar o seguinte: não, é porque lá na hidrelétrica, quando é produzido, ou seja, no gerador, esse gerador tem constante giro, né? Em média, esse gerador gira em 1800 RPM. Então, se ele for de 4 polos, né? No caso, um gerador desse daqui, pessoal, vamos supor, se eu tiver 2 polos só, igual essa ilustração aqui, para ele produzir 60 Hz, ele teria que girar a 3600 RPM, né? Então, mais para frente a gente vai entrar nesses detalhezinhos aí que não é nem cálculo isso aí, pessoal. É uma coisa bem simples, mas infelizmente desses cálculos aí a gente não pode se escapar, porque senão vocês vão se embaraçar na frente lá e aí vai ficar complicado. Então esse detalhe aí, desses pequenos cálculos aí, é interessante saber. Mas é como eu disse, nessa aula eu quero explicar para vocês, ou seja, nesse pequeno cursinho, eu quero explicar para vocês a eletrônica de uma forma assim bem prática, com comparações, né? Por exemplo, aqui o diodo. Aqui você pode comparar o diodo a uma válvula, pessoal. Imagina uma válvula. Todo mundo tem conhecimento daquelas válvulas que ficam no fundo de poço, né? Chamada de maraca, né? Imagina uma válvula daquela. Aquela válvula ela permite que a água só sobe, né? Para cima, para fora do poço. E quando ela vai descer, a válvula tampa. Então, para você entender o funcionamento de um diodo, é desse jeito. Só que o diodo ele é mais peculiar, ou seja, ele é mais diferente. Por quê? Porque o diodo ele permite sim a passagem de tensão no sentido oposto, desde que essa tensão seja negativa. Por exemplo, daqui para cá, ou seja, no sentido da seta, ele permite a passagem de tensão positiva. E no sentido anti-seta, ou seja, no sentido oposto da seta, ele permite a tensão de passagem, ou seja, permite a passagem de tensão negativa. Então, é dessa forma aí, pessoal. Então, para nossa aula de hoje, como eu disse, vai ser uma aula bastante pequena, para nós não se estender muito. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça, pessoal, na próxima aula, não perca, a gente vai começar falando sobre resistor, como fazer então a divisão de uma tensão através do resistor, porque o resistor na eletrônica é um componente extremamente útil, pessoal. Todos os componentes na eletrônica é muito interessante, muito útil, mas o resistor ele é um componente que não pode faltar na eletrônica. Sem o resistor, a eletrônica seria impossível existir. Só para vocês terem uma ideia. Os componentes chamados componente ativo, que é diodos e circuitos integrados, transistores, são chamados componentes ativos. São muito importantes, claro, mas os resistores eu considero um dos componentes mais importantes que tem na eletrônica. Mas então é isso, pessoal. Na próxima aula, como eu disse, a gente vai dar sequência e, se Deus quiser, logo você vai estar entendendo a eletrônica e você vai estar podendo montar a sua fonte chaveada, sua fonte linear. Você vai aprender a montar reguladores de tensão. Eu não estou falando desses reguladores de tensão porcaria que tem por aí, que muitas pessoas fazem esses reguladorzinhos de tensão na internet aí, com 7805 ou um potenciômetro na base de um transistor, está dizendo que é um regulador. Vocês vão entender o que é um regulador. Eu chamo de regulador de tensão cravada, né? Então vocês vão entender o que é isso. Muita gente no vídeo bem anterior viu aquela fonte que eu sempre uso na minha bancada aqui. Então eles me perguntaram o esquema daquela fonte. Nesse pequeno cursinho, pessoal, eu vou estar explicando passo a passo como vocês montar uma fonte daquela lá. Inclusive nós começamos aqui nesse projeto, e nesse projeto a gente vai terminando ele até chegar numa fonte completa daquela. Tá certo? Então, pessoal, até a próxima aula, então, se assim o Senhor Deus permitir. Bom, pessoal, então é isso. Hoje a gente vai ficar por aqui, como eu disse, uma aula bastante pequena, né? Na próxima aula a gente vai dar sequência então
gente vai estar falando sobre a parte de divisão de voltagem, né? Então, ou seja, a gente vai começar a falar um pouco sobre o componente mais utilizado na eletrônica, que é o resistor, né? É um componente bastante simples, um componente denominado como componente passivo, mas é um componente muito utilizado mesmo. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre o resistor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E fiquem todos com Deus. E um forte abraço e até o próximo vídeo então.